Olá, boa tarde pessoal do sétimo. Estamos aqui de volta com as nossas aulas, né? Hoje a gente está com um assunto novo, que é relacionado a áreas e volumes, tá certo? Eu vou dividir aqui a tela para que a gente possa visualizar melhor nossa explicação. Vamos lá. Pronto, pessoal. Áreas e volumes. 1, 2, 3 dimensões. Bom, pessoal, vocês sabem que no nosso cotidiano a gente precisa de unidades de medidas para diversos problemas, né? Diversas situações. Então, você precisa para comprar uma coisa, né? Para saber a unidade, o tamanho correto que você precisa de determinado objeto. Exemplo, se você for atrás de um refrigerante, você tem que saber qual é a quantidade. Refrigerante, qual é a unidade que você conhece o tamanho do refrigerante? O litro. Né? Se você for comprar um calçado, né, já é outra unidade que você precisa saber. Então, e aí por diante. Então, áreas e volumes também são dimensões muito importantes para o nosso cotidiano. Então, o nosso mundo é tridimensional, quer dizer, tem 3 dimensões, tem um comprimento, uma largura e uma altura. Isso quer dizer tridimensional, tá? Mas nem sempre utilizamos as 3 dimensões do espaço. As linhas são figuras unidimensionais, quer dizer, ela só tem comprimento, tá? Também há figuras unidimensionais não planas, como por exemplo uma mola. Uma mola ela é unidimensional, ela só tem um comprimento, mas ela não é plana. Ela tem largura e também altura, ok? Vejamos aqui mais. Pronto. E temos também figuras bidimensionais, que tem comprimento e largura, não é isso? Ao traçar um retângulo, trabalhamos com 2 dimensões, por exemplo. Comprimento e largura, isso quer dizer bidimensional. As figuras bidimensionais ocupam uma superfície que pode ser medida. Elas têm área. Pronto. A área é uma unidade de medida que se tem para saber, na verdade, espaço, para ter noção de espaço. Né? Se você disser assim, minha sala de aula tem 18 metros quadrados. Pronto, você tem mais ou menos noção de qual é o tamanho da sua sala de aula. Tem 30 metros quadrados, você sabe mais ou menos qual é o tamanho dela. Tá? Continuando aqui, ó. Só um minutinho que eu passei demais. Bom, os polígonos são exemplos de figuras bidimensionais. Tá? Polígonos são aquelas desenhos, né, cujos lados são linhas, né, são segmentos de reta. Já os sólidos geométricos são figuras tridimensionais, que têm comprimento, largura e também altura. Ocupam um lugar no espaço, assim como a área é a medida da superfície, o volume é a medida de espaço ocupado por um sólido. Os sólidos geométricos têm volume. Aí ele não tem mais, os sólidos ele não tem mais área. Eles terão volume, certo? Aí são alguns exemplos isso aqui são exemplos de sólidos geométricos, né? Nós temos prismas, nós temos pirâmides, né? E dentre outros aí também. Cilindro, né? O nome disso aqui é cilindro. Vamos lá. Então, nós temos aqui alguns exemplos de como a gente precisa de comprimento e precisamos também ter noção do que é área. Tá? Bom, pessoal, esses vídeos aí vocês podem estar pausando e lendo direitinho para entender melhor a explicação, tá certo? Vocês observem aí 2 exemplos. O cara está utilizando um arame, então ele tem que saber a noção de comprimento. O outro exemplo, o rapaz está usando cobrindo, né, um piso. Aí, noção de área, porque ele vai ter largura e comprimento.
Pronto. A unidade de medida de superfície. Unidade de medida de superfície, pessoal, é a área. Então, ela sempre vai utilizar uma unidade que a gente conhece, uma unidade de comprimento que a gente conhece, só que ao quadrado. Tá? Por exemplo, se você tiver um quadrado com 1 centímetro de comprimento, né? Se é quadrado, as medidas são iguais dos lados. Então, você terá 1 centímetro quadrado. Quer dizer, tem esse 2 aí em cima, ó. Tá certo? O metro quadrado, mesma coisa. Você tem que ter um quadrado cujo lado mede 1 metro. E assim por diante. Vocês podem estar lendo aí, pausando o vídeo e lendo direitinho a questão do livro aí. Tá certo? Então, pessoal, olha. Unidade de área se mede com a gente utiliza uma unidade de comprimento, só que é elevado ao quadrado, tá? Bom, isso aqui é só apenas uma introdução do nosso assunto. Nós aprofundaremos esse assunto nas próximas aulas, tá? Vou passar uma atividade. Qualquer dúvida, vocês me perguntem no horário da aula, depois que eu enviar o vídeo. Após o vídeo, pessoal, eu vou estar enviando também uma atividadezinha, tá certo? Então, eu vou dividir aqui, tirar aqui a divisão. E essa foi a nossa aula. Na próxima, teremos mais, tá certo? Valeu, pessoal. Até mais.